mais um episódio do Minuto Cast, o podcast do Minuto da Terra, o canal do agronegócio. Hoje a gente vai mergulhar num tema que está agitando o agronegócio brasileiro, a tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos às exportações brasileiras. Vamos entender quais são os impactos imediatos e o que a gente pode esperar daqui para frente. Só contextualizando, no dia 6 de agosto entrou em vigor a taxação de 50% sobre diversos produtos do agronegócio brasileiro, incluindo os grãos como soja e milho. Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse cenário desafiador, nós vamos conversar com o Ariel Nunes, ele que é especialista em commodities agrícola da Gran Center, para nos falar um pouquinho como esse setor está se adaptando e o que a gente pode esperar para frente. Seja bem-vindo, Ariel. Obrigado, Fábio. Tudo bem? Estamos felizes de estar aqui participando contigo, fazer parte desse momento e para servir também, né? Trocar essa ideia, se conhecer um pouco mais desse tarifácio e dos movimentos que pode estar impactando aí no mercado para o nosso agricultor brasileiro e o agronegócio por um todo. Ariel, uma das coisas que a gente vê, que eu acho que está quente assim, na cabeça tanto do produtor, quanto dos tradings, quanto dos investidores, qual que na prática, qual que é o real impacto para o produtor com essa taxa de 50%? Hoje a gente tem alguns pontos que a gente tem que analisar, sabe, Fábio? Tem que pensar que são duas commodities que a gente está falando, é soja e milho, e elas são divididas. Tem períodos de demanda e tem períodos de oferta diferentes, tanto aqui no país como olhando para o macro cenário. Se nós olhar para o mercado disponível hoje, essa guerra comercial, esse cenário geopolítico que o presidente americano ele tem colocado no mundo e esse tarifaço, ele por um lado ele foi muito benéfico para o sojicultor brasileiro. Nós viemos de uma temporada onde a gente traz uma safra histórica, certo? Então esse grande volume normalmente pode se sobrepor por um período de tempo da demanda e acabava que a soja poderia não ter picos de alta neste curto prazo ou até mesmo neste início de segundo semestre. Se fosse um jogo normal, historicamente falando, com os Estados Unidos trazendo então uma nova temporada também que vem avançando bem, que também pode ser robusta e que o clima é favorável. Olhando para a soja desse modo, nós não estaria com a soja sendo valorizada aqui no nosso país, mesmo nós entrando no segundo semestre sabendo que historicamente a demanda começa a se sobrepor à grande oferta, por conta dessa safra histórica no Brasil. Agora nós entramos em um cenário onde o tarifaço que o Trump coloca sobre o mundo e principalmente sobre os chineses faz com que o país asiático venha comprar e demandar do grão brasileiro. E aí a gente tem uma grande demanda de soja para fora do nosso país, o que veio acontecendo desde o final do ano passado. Existe o prêmio do porto, que é um ágio ou pode ser um deságio, mas nesse momento é uma valorização que induz o produtor rural, o cerealista cooperativo a entregar a soja no porto para mandar para fora. E, consequentemente, quando é época de safra, o prêmio ele passa a ser um deságio, ele passa a operar no negativo. E a gente mesmo com uma safra recorde, né, com todos esses volumes trazidos pelo Brasil para o mercado global neste ano, de soja, obviamente que nós estamos falando, a gente viu que o prêmio ele não operou no negativo. Desde o final do ano passado, por conta da briga entre a China e os Estados Unidos, o prêmio foi um ágio na precificação da oleaginosa, o que teoricamente limitou as baixas mesmo com a gente com esse volume abundante, né, tão robusto assim. E aí entramos no segundo semestre com bons volumes ainda de soja a ser comercializado, mas com uma demanda chinesa muito presente aqui no Brasil e com a indústria interna brasileira, o nosso mercado disponível doméstico aquecido também. Então agora nós entramos em uma briga de mercado de soja, onde nós temos os nossos esmagadores internas brasileiras competindo com o exterior e o prêmio no porto muito valorizado nos últimos 15 dias, batendo recordes de valorização para o período de tempo, e isso tudo vem impactando diretamente no nosso mercado e favorecendo a comercialização da soja disponível no Brasil, o que nesse primeiro momento, no caso, é bom para o produtor de soja no Brasil, para o sojicultor. Nós estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul e isso pode dizer, tá, mas bom para qual produtor se o Rio Grande do Sul não tem soja, colhemos pouco? E sim, a gente sente essa dor, com certeza, mas o produtor que tem a soja, ele vai conseguir ganhar um ágio a mais, obviamente com uma estratégia de comercialização, que ficou mais fácil no decorrer desse segundo semestre, porque nos outros anos nós vínhamos com a soja oscilando em picos de baixa, em picos de alta e bem difícil de acertar.
aquela famosa resolução lá do produtor que espera o 150, chega no 150 que é 160, daí não vende, fecha, né? não fecha, vem para 120 a soja, daí todo mundo vende, aí sai perdendo. Agora não, agora esse ano a gente não vai ver um mercado que oscila tanto assim, que ele passou a se inclinar para a alta e vai continuar, mesmo com a China e os Estados Unidos se acertando, porque o Brasil com o Brasil com esse grande volume de processamento que está estimado, todo esse investimento energético em biodiesel, certo? Que hoje é B15, já foi aprovado, agora existem estruturas de estudos para tentar o B20, então vai ter mais biodiesel, vai ter mais óleo de soja sendo necessário, vai ter um maior processamento, um investimento maior na indústria de soja, do esmagamento de soja brasileiro. Isso tudo faz com que aumente, que se elevem o consumo e a demanda interna. E já acontece agora nesse segundo semestre, que é de praxe, que é aquela soja que foi entregue na safra para a esmagadora interna e que estava armazenada e o produtor que precisava vender ou entregar contrato já entregou. Agora a demanda interna vem para o jogo, começa a comprar, a demanda se sobrepõe à grande oferta e ainda nós temos os chineses comprando aqui. Isso tudo faz com que o preço se eleve. Agora eu tinha puxado lá para os Estados Unidos e mesmo que eles se acertassem, foi cultivado menos soja nos Estados Unidos para essa temporada atual que está em desenvolvimento na lavoura e entra no mercado com comercialização em novembro, certo? Por quê? Porque o produtor americano começou a olhar, a gente não tem para quem vender soja, o nosso custo-benefício para o milho é muito maior, a gente exporta muito milho pro México, o cinturão do milho lá, o Corn Belt é muito favorável para produção e produtividade, eles têm o consumo de usina de etanol, o gado deles lá não é no pasto, é no inverno, é debaixo de neve, então tem que ter o concentrado, tem que ter a ração no coxo, então eles têm um grande consumo de milho, o custo de cultivar o milho é mais barato para o produtor americano, então cultivou menos área de soja, mais de milho, então, reduziu a de soja, aumentou a de milho, certo? Tudo isso já nos mostra que teria menos soja no mercado. Agora, com todo esse consumo brasileiro, a China não tem soja para comprar do Brasil para toda a temporada, para todo o ano dela de tomar decisão de oleaginosa. Mas o Brasil não tem como não tem como atender tudo isso. Hoje a gente tem estimado aí de 37 a 40 milhões de toneladas que a China tem que comprar do mercado global e que não vai poder sair daqui do Brasil, porque a gente não vai ter toda essa soja para suprir eles. Então, mesmo que a China e os Estados Unidos se acertem hoje, ainda a China precisa comprar dos Estados Unidos. Ainda mesmo que eles se acertem amanhã, o preço da soja aqui no Brasil, ele não vai despencar. Até porque o bushel da soja, que hoje é um limitador dos ganhos para a soja aqui no Brasil, ele vai começar a se elevar. Hoje nós estamos operando abaixo dos 10 por bushel para a oleaginosa na Bolsa Americana. Então se tem um acerto entre esses dois polos, China e os Estados Unidos, o bushel dispara. Porque aí os Estados Unidos começam a vender essa soja, já tendo menos soja, porque já cultivaram menos, certo? Então tem tudo isso que a gente vem olhando para o mercado futuro, que vem concretizando, que é favorável às precificações da soja nesse segundo semestre, com uma oscilação de alta muito maior do que se inclinando para baixo. Então ficou mais fácil assim a estrutura do planejamento estratégico da venda do produtor rural brasileiro hoje para o mercado disponível. Isso falando de soja agora, disponível, mercado doméstico e exportação. Se nós olhar para o futuro, daí ficou um pouquinho mais complicado. Mas é verdade. Né? Mas é interessante tu falar do cenário, né? Porque a gente acaba vendo tanta turbulência em cima do assunto que tu acaba pensando, tá, qual é o... Por isso que eu te perguntei, qual na prática qual é o impacto na prática para o produtor? E olhar para o ponto positivo, né? Então tem um cenário positivo, onde a gente realmente pode olhar com mais calma, ter uma estratégia de planejamento, como tu disse, né? E a gente também viu uma movimentação, Ariel, sobre a questão ali no mês de julho, a agilidade, uma corrida para exportar principalmente carne e café. E isso foi uma oportunidade? Isso realmente teve uma oportunidade, uma janela de oportunidade de investimento, ou foi mais para atender aquela demanda? Como é que vocês viram isso como corretor? Eu acredito que isso foi uma oportunidade, um certo receio do futuro, né? Que aí entra todo o movimento que, se a gente olhar para a soja, é a nova temporada brasileira, né? Com o custo de investimento para nós ter a oleaginosa, mesmo almejando volumes maiores. A cada ano o Brasil cresce na produção e produtividade. Obviamente que quando todas as regiões têm um clima favorável e não adverso que venha prejudicar, a gente vem colhendo mais, né? Esses são recordes históricos que a gente tem alcançado, o Brasil sendo já denominado como um celeiro mundial para a alimentação, né? O que também às vezes não é tão favorável para nós,
Porque deixa o mercado às vezes Maior demanda, né? meio bagunçado em alguns quesitos, né? Até a própria sustentabilidade. Mas o Brasil é isso, o Brasil tem sido isso, tem se destacado com isso tudo. Só que a gente vem de um cenário onde o produtor rural tinha uma margem de lucro muito grande e com todo esse cenário geopolítico, todo esse tarifaço e tudo o que está acontecendo, por mais que nesse curto prazo que é o disponível favoreça em algum quesito, no futuro, a próxima temporada, fica tudo mais caro. E aí a lucratividade, os percentuais de ganho do produtor rural brasileiro, ele diminui muito e começa a não pagar mais as contas, né? Então a gente vê lá o produtor sempre se queixando que falta dinheiro, mas eles já ganharam muito dinheiro, portanto que até eles recorriam muito menos ao banco. E agora a gente vê que o produtor ele tem recorrido ao banco. E aí teve o Plano Safra trazendo grandes volumes de financeiro, de dinheiro, o governo mostrando que está apoiando, só que na verdade é muito pouco para o que está acontecendo agora. Porque na prática também o acesso está muito limitado e o juro está muito alto, né? Se for ver, ele teve um grande volume do Plano Safra, mas na prática, na hora que o produtor foi buscar, ele encontrou várias barreiras com relação a isso, né? E encarece a próxima temporada. Exatamente. O juro está mais alto, custa mais caro para produzir, aí nós temos uma grande produção, a gente precisa de outro lado entender a demanda, por mais que a demanda sempre se aqueça, a gente vê relatórios do departamento americano, que é o departamento que designa o cenário macro mundo, o globo por um todo, e eles trazem uma demanda na próxima temporada muito parecida com a atual, só que uma oferta muito maior, tu entende? E isso pesa, porque a oferta maior do que a demanda, preço em baixa, custo de produção elevado, por conta de juro, por conta do produtor estar de atrás do banco, por conta dele ter sofrido em alguns estados, como o Rio Grande do Sul também, com a diversidade climática, e fora todo o cenário geopolítico que encarece sim os insumos. Com toda certeza, por mais que o tarifaço isentou alguns insumos, né, dos Estados Unidos, mas tem outro cenário geopolítico do Oriente Médio que pesa, por exemplo, na ureia, que encarece, certo? Consequentemente, da Rússia também. Com certeza, Rússia e Ucrânia. Na verdade, a gente vem aí 2 anos já, acho que uns 2 anos para cá, com esse cenário de insegurança, de instabilidade, de aumento de custo de produção, né? E diante de tudo isso, existe alguma estratégia que o produtor mais atento ele esteja fazendo, ele possa fazer para garantir aí esse mercado, principalmente de commodity, de preço, não deixar de fechar, aliás, ficar muito indeciso na hora de fechar um negócio, já que a gente vê uma tendência aí de se permanecer um preço mais estável. Sim. A conta de padeiro, assim, né, a mais conhecida pelo mercado, seria o produtor ele buscar tomar as decisões de insumos, né, dos suprimentos para a lavoura dele na baixa, fazendo estratégias e olhando para um mercado onde o dólar favorece, onde esse cenário geopolítico não pesa tanto, buscando talvez outras origens, optando por comprar bem, certo? Para ele conseguir ter uma safra que ele produza com um custo menor, né, um custo-benefício maior. Agora, tendo muita fé para que o clima favoreça, obviamente, mas além de tudo isso, hoje, assim, não olhando para a conta de padeiro, que seria a normal, que a gente já tem esse entendimento, eu acho que o produtor rural ele tem que optar mais por ativos, né? Ele tem que fazer os hedge, ele tem que se proteger na bolsa, né? Se proteger num quesito que ele consiga comercializar o grão dele, certo? Como investimento, e não só aqui no físico. Aí o mesmo volume que ele vende no mercado físico brasileiro, que ele tem de grão para entregar, que ele amarra, que ele vai pagar os custeios dele, que ele vai entregar na safra, independente se suba o preço ou se baixe, que ele também amarre com a bolsa em ativos, que daí um compensa o outro. Talvez não seja ganha-ganha, mas de um lado ele ganha, de outro ele perde, numa média ponderada ele fica com uma valorização, com um ganho real, né? Eu acho que o melhor, assim, a maior estratégia mesmo é a proteção hoje para o produtor rural brasileiro. Além disso, né, falando da questão de fertilizantes ali, que a gente viu que até deu um respiro assim no ar, quando a gente viu que não entrou para taxação, né, os fertilizantes. Mas o Brasil ainda é muito dependente, né, dessa exportação de fertilizantes, da importação dos fertilizantes, sendo Rússia, sendo Irã, que nem você comentou. E aí isso impacta bastante. E aí esse cenário de insegurança, né, Ariel, o que mais que a gente pode dizer para o produtor com relação a isso? Falando um pouquinho aqui do Rio Grande do Sul, nós estávamos falando antes sobre a questão de trigo, né, que a gente tem uma demanda de trigo e aí acabou que não conseguindo agora nos últimos tempos também ser favorável isso para nós. Sim, por conta da diversidade climática, né? Então exato. O produtor sofre de todo lado.
a gente passa por 4, 5 temporadas aí que o produtor gaúcho vem tomando paulada, né? Verdade. Então a gente vem sofrendo muito nesse quesito, por mais que tudo olhe pro produtor pensando que o produtor é rico, mas não é. Né? E isso falando do grande agronegócio, né? Porque se a gente for falar para agricultura familiar, então tem muito produtor que é pobre. Né? Agora olhando pro agronegócio, que é onde tem o maior movimento de produção, o produtor ele veio sofrendo. Sobretudo, da gente falar do insumo caro, a gente fica à deriva. Hoje tem um investimento aí em bioinsumos, né? Nessa questão de sustentabilidade muito grande no Brasil, principalmente aqui no nosso estado. Isso talvez favoreça, mas é tudo aquele efeito formiguinha, demora muito para tudo acontecer e dar renda, né? Mas é muito trabalhado isso aqui. Passo Fundo tem a Embrapa, tem a UPF, né? Tem grandes centros de pesquisa que vem trabalhando em cima disso para que ocasione uma melhoria, né, futura, para favorecer o produtor no quesito suprimento de lavoura. Agora, o que a gente pode falar enquanto a gente está na mão desses outros países, desses outros lados da moeda e que a gente necessita e fica num cenário geopolítico como esse com incerteza, com cautela, com insegurança, né, com medo de agir? Eu acredito que é olhar para a venda final. Tá difícil de comprar? Monta uma estratégia de vender o teu produto depois, que seria esse hedge que te protege e que seria analisar o mercado de forma correta. Agora mostrando um pouco do nosso trabalho da Grand Center, aproveitando o gancho, tá? Hoje a gente faz isso, a gente não só facilita comercializações de negociações entre produtores, os fornecedores, cerealistas e as cooperativas do nosso país aqui no mercado doméstico interno, junto com a grande indústria e o porto, mas nós também fizemos esse trabalho de análise de mercado para induzir os nossos clientes e parceiros a faturar na hora certa ou tomar decisão de compra na hora certa. Então, eu acredito que o produtor hoje, ele tendo essa informação, ele tendo bons parceiros do lado dele, um exemplo a Grand Center, ele pode estar vendendo melhor. Então, mesmo que ele tenha um custo de produção maior, ele pode acertar na hora de vender. E aí ele tem uma lucratividade maior e que no final ele vai fazer as contas e ainda valeu a pena. Porque se ele errar na hora de comprar e ele continuar errando na hora de vender, aí se foi o boi com as cordas, né? Aí o produtor, ele quebra mesmo. Por mais que diga que ser produtor dá muito dinheiro, tem muitos que vêm quebrando, né? Tu trouxe uma coisa bem interessante, Ariel, que é a questão cultural, na minha percepção, né? E aí eu quero até entender de vocês, a experiência de vocês com relação a esse perfil do produtor. A gente falou ali no início que o produtor, às vezes, ele tem aquela insegurança, tem um preço de, sei lá, 160, aí ele não quer vender, ele espera que vai aumentar para 170, que era o que a gente via o histórico, né? Aí quando vê, caiu para 120, daí ele se obriga, em função, sei lá, do tempo ou de várias interferes ali que faz com que ele vou ter que vender agora porque não tenho mais, tá ali com a corda no pescoço, digamos assim. Esse perfil do produtor que acaba tomando a decisão no momento errado, ou atrasando essa decisão, ou não olhando para um planejamento mais estratégico, ou daqui a um pouco não tendo essa cultura de conhecer o trabalho de vocês, ou de se informar mais. Tu vê que vem mudando, ou é um perfil que a gente vê que já passou e que não está acontecendo mais tanto assim? Os grandes produtores, assim, que a gente vem trabalhando, eles têm optado muito mais pela análise, pela informação, por buscar se abraçar e estar próximo de quem tem o conhecimento. Hoje, a geração de produtor rural, ela mudou um pouco, né? Não é mais o senhorzinho, hoje é o filho do dono da fazenda que se tornou, né, naquela sucessão familiar, o proprietário. Então ele é um cara que ele está mais adepto ligado, né? à tecnologia, a entender, a ler, a buscar, a entender que tem que ter parceiros que vão te induzir a acertar, mesmo custando um comissionamento nisso tudo, vai fazer tu ter uma margem de lucro maior. Mas a cultura não é só gaúcha, a cultura é do macro cenário nacional, né? A gente atende a nível nacional, hoje os nossos clientes em todas as regiões produtoras, a gente tem atuação e, de fato, o produtor rural em todo lugar, ele é assim. Eu acho característica dele, eu acho, né? Eu acho que ela vem muito mais, não é nem de uma análise, de uma falta de estudo, eu acho que é muito mais da ambição do ser humano mesmo, tá? Porque se tu tiver um calendário que é simples, que a gente ajuda o produtor, né, o fornecedor do mercado a montar. Se tu tiver um calendário, sabendo quando que tu tem que pagar tuas contas, porque se nós olhar para o calendário agrícola de custeio... Ele te permite planejar isso, Ele né? permite, e se tu olhar para isso, todos é igual. Porque todo mundo tem que pagar a conta na mesma hora, tu entendeu? E aí que entra o grande erro, porque daí acontece aquele efeito manada no mercado. Em vez de se planejar, vender nos picos de alta
entendendo quando que tu precisa de dinheiro, obviamente, deixando talvez para vender uma gordurinha maior, mais próximo daquilo, almejando um ganho maior, mas entendendo que em cada pico de alta tu tem que vender fracionadamente e garantindo um ágio em cada negociação, não segurando grandes volumes para faturar só na hora da necessidade, porque a tua necessidade é a mesma que a minha, e aí vem o efeito manada, a grande oferta se sobrepõe da demanda, o mercado comprador pressiona, o preço cede, tu perde dinheiro, entende? Então não é só a falta de informação, acho que está linkado a falta de estrutura, de estratégia, e está muito linkado à ambição do produtor. Ele continua sempre vendo o mercado subindo e dizendo assim, sobe mais, sobe mais. Só que daí ele deixa para a última hora e daí não sobe mais, ele tende a ceder. Então é a venda fracionada assim, que a gente induz os nossos parceiros a fazer, aproveitar os picos de alta. O mercado ele nunca vai ser numa linha só de alta ou só de baixa, ele vai ser cíclico, ele vai mudar, ele vai oscilar. Então tem que estar ligado nisso e tem que aproveitar o melhor momento. Um parceiro que está do teu lado, como a Grand Center, que é o nosso papel, ele vai te auxiliar nisso. Um bom corretor, não um corretor profissional. Nosso mercado tá cheio de corretor meia boca também, sabe, Fábio? Tem um monte de aventureiro de mercado que queima a nossa profissão porque não sabe fazer o jogo, não entende de nada. Ele sabe da escala do time de futebol dele, sabe quem tá na reserva, sabe em que posição da tabela tá, mas quer ser corretor, quer trabalhar no agronegócio e não entende nada de agro. E aí não consegue ver a análise futura, ver a visão futura e montar uma estratégia para os seus clientes e parceiros onde tenha resultado e lucratividade. E muitas vezes acaba envolvendo esses clientes e parceiros em golpe. Queima o corretor. Eu ia dizer, acaba caindo aí a credibilidade do segmento. Com certeza, cai a credibilidade do segmento. E aí dizem que tem muito corretor, mas não tem pouco. Corretor profissional são poucos. E não é só a Grand Center, obviamente que tem muito corretor bom no mercado, né? Mas graças a Deus, graças ao nosso esforço e tudo que a gente tem investido, a Grand Center tem se destacado no nosso nicho de mercado, na soja, no milho, no trigo, e eu ouso afirmar que a Grand Center é a maior do Brasil hoje na nossa linha de atividade e de atuação aqui do mercado interno brasileiro doméstico, a nível nacional, com o nosso carro-chefe que é a soja, milho e trigo, né? Que legal. Falando um pouquinho, Ariel, vamos voltar ali à nossa questão aí dos tarifaços, né? A gente comentou que a gente precisa ter um planejamento, né? Entre enxergar e tentar tomar uma decisão. E você disse que isso se mantém, de certa forma, estável para os próximos meses. Me traga um pouquinho mais sobre esse assunto. Qual que é a tua visão com relação a por que esse mercado vai se manter? Eu sei que é difícil a gente gerar uma conversa assim, porque a gente não sabe amanhã o que vai acontecer, mas a tendência que vocês estão vendo ali na corretora é que isso se mantenha, digamos que não tenha tanta queda. E pelo volume que a gente tem produzido aqui no Brasil e toda a demanda também, principalmente da China, a gente vai conseguir ter uma operação interessante com um ganho positivo para o produtor. É que até aqui, Fábio, a gente falou só de soja, né? Aí tem o outro lado que seria o milho, que é o que a gente vinha bater na sim, terra. Também. E aí no quesito milho pesa muito mais, né? A soja... o milho vem caindo o preço, né? E ele tende a ficar bem difícil se continuar esse tarifaço. Por quê? Porque a soja nós viemos desse cenário disponível, que é favorável até o momento, mas que uma próxima temporada fica ruim, né? Independente do preço, do tamanho da demanda, a grande oferta vem se concretizando, o custo é maior, o produtor tem menos lucratividade. Tu disse que na próxima, esse tarifaço pode impactar na próxima safra do produtor? Com certeza, totalmente, impacta diretamente por conta do custo de produção. Daí a gente fica à deriva ainda e cauteloso de entender se essa grande produção brasileira que vem pela frente será suprida, se essa grande demanda que tem hoje ela continua, se tudo isso muda, porque ainda a gente fica na mão do governo, a gente fica na mão de uma pessoa só, de uma decisão que ela pode mudar de uma hora para outra. Isso que causa a incerteza e a cautela, enquanto o governo americano, ele joga para frente, né? Ele vai jogando para frente, ele vai tratando de conversar e eles não se acertam, e ele dá mais prazo, eles vão deixar assim por mais 90 dias. Isso é insegurança, isso deixa o nosso mercado futuro cada vez com falta de informação, cada vez mais difícil de ser assertivo. De certa forma trava, né? E com certeza, porque daí induz com que quem investe na bolsa segura fica cauteloso, né? A gente sente esse movimento de mercado nos últimos 30 dias, pouco investimento em commodities agrícolas, em todas as commodities cotadas pela bolsa americana, né? Um mercado americano de cotação Chicago e bolsas internacionais recuando, porque não tem o investimento, ninguém está robusto e querendo correr esse risco, a aversão ao risco é muito grande, e fora o produtor, né? No Brasil a gente já tem
tem sentido nos últimos 15, 20 dias uma venda muito escasseada, o produtor sentado em cima do grão, uma retranca muito forte, e de outro lado a grande indústria nada apavorada, que historicamente antes a gente via uma retranca por parte do produtor e uma demanda que começava a se aquecer e vir pro jogo e querer comprar, e agora tá todo mundo calmo, porque impacta diretamente a indústria processadora brasileira, o tarifaço. Eu vejo muito menos o produtor, mas muito mais a indústria, que vai respingar na produção, obviamente, né? Eu vou te explicar isso logo, mas eu quero te responder o que tu me perguntou lá atrás ainda, daquela exportação da soja e do café. Aí a gente encerra a soja e entra no milho, pode ser? Combinado. A soja e o café vem em julho exportando mais, justamente como aconteceu na soja dos Estados Unidos no final do ano passado, antes do Trump ser eleito. Na corrida presidencial já tinha o rumor da guerra, como já tinha acontecido lá atrás, né, em outros anos. Eu vejo que tudo que acontece anteriormente vai pesar no futuro, né? Os chineses fizeram acordos com o Trump lá em 2016, se eu não me engano, né, que teve aquela primeira guerra comercial quando o Trump foi eleito presidente pela primeira vez dos Estados Unidos, e os chineses não cumpriram. Então hoje fica muito mais pesado para o Trump também aceitar algumas coisas que os chineses propõem. Então ele também, além dele estruturar e ele ter essa expertise de querer colocar o dinheiro dele na valorização de novo e colocar o dinheiro dele para rodar dentro do país dele, os americanos são bairristas, além de tudo isso ele também tem a desconfiança, né? Então fica isso tudo acontecendo, todos esses rumores no mercado, que vai deixando tudo ainda com peso de cautela, né? Mas o que acontece que exportou mais foi o que aconteceu lá atrás. A China começou a comprar esses supridos dos Estados Unidos porque sabia que depois ia ter que comprar só do Brasil, ia ter a tarifa, não ia fechar conta, o preço não ia ser atrativo, ia custar mais. O mesmo aconteceu agora aqui com o café e com a pecuária, certo? Com a carne, né? Com a carne também. O que acontece se nós olhar para a carne, né? Os Estados Unidos, daí tu pode pensar assim, mas os Estados Unidos compra carne brasileira? Com certeza, compra muita carne brasileira. Toda a carne de segunda brasileira vai para os Estados Unidos e vira hambúrguer, né? Então eles têm uma grande demanda por carne brasileira. E isso vai pesar diretamente na nossa indústria. Tanto na pecuária, se nós falar de bovino, né? Porque nós temos as adversidades climáticas do trigo. Daí entram vários fatores que a gente vai analisando e entendendo por que cada coisa acontece. Entra as adversidades do trigo, que faz com que nesse ano o produtor rural gaúcho ele invista bem menos em área de trigo, porque a tecnologia encareceu muito e os riscos de ter prejuízo são muito grandes. Já ele veio do ano da safra passada ainda. De 2, 3 safras atrás. Então agora ele senta, ele olha, analisa, ele diz, cara, eu vou investir na pecuária. Então a gente sabe que tem muito mais pastagem no Rio Grande do Sul. O produtor investiu muito mais em cobertura e pecuária e gado, né, de sistema extensivo, do que no próprio trigo. Então quer dizer que o que tem mais carne, né? Aí entra o tarifaço em cima da carne, que eu posso estar errando, mas saiu aí de 76% sobre a carne brasileira. Então se nós olhar para isso, é mais do que os 50% que está o rumor todo. E aí onde que vai colocar essa carne? E aí entra não só na bovina, entra em tudo. E aí hoje nós temos aqui no Brasil, principalmente Rio Grande do Sul e Santa Catarina, um grande polo de produção de suínos em Santa Catarina e aves, e aqui no Rio Grande do Sul também. A gente tem grandes frigoríficos que a gente atende, que são parceiros nossos, e que aí entra isso, eles não estão preocupados, mesmo com a retranca do produtor, em comprar mais suprimento. Eles também estão cautelosos, porque eles não sabem qual que vai ser a venda deles depois. Como que eu vou comprar o grão para me processar, transformar em ração, se talvez eu vou ter que diminuir a produção no campo, entende? De animais, né? De aves, de suínos, de bovinos, porque eu não vou ter para quem vender. Aí baixa o preço da carne aqui no Brasil, só que vai quebrando a indústria. E aí toda a ração que foi feita e que custou caro na alta, toda a carne que teve um preço por quilo muito mais alto para ser exportada e que não vai ser exportada porque não vai pagar a conta, vai para onde? Né? Fica como? Começa a dar pressão no preço. E aí a gente vê no milho esse cenário, que ele fica pior ainda de se entender, ele causa muito medo. Enquanto os produtores... A gente tá na safrinha do milho agora. Estamos na safrinha, estamos aí com 75%, em torno disso, estou arredondando assim os números, né? São vários os agentes que fazem os levantamentos, mas em torno disso, de 75% da área total nacional brasileira colhida até o momento. Tem boa parte, o Paraná, aqui, que são nossos vizinhos, é o segundo maior produtor de milho safrinha do Brasil. Eles estão aí bem atrasados, então se estima em torno aí de 65%, 70% colhido até o momento, só que desses volumes que
que não foram colhidos ainda, eles estão na lavoura maturando. 96% desses 30% ainda não estão prontos. E aí tem 4% que está ainda em floração. E aí nós estamos com um atraso de colheita por conta de um atraso de plantio, por conta da diversidade climática, e não para de chover. E tanta chuva assim não vai favorecer esse milho que está maturando. Então tem o percentual de perda ainda disso que tem, certo? Aí olhando para o Paraná, os outros estados estão avançados. O Mato Grosso, que é o maior produtor, quase encerrando a colheita, deve estar 3, 4% para encerrar. Tocantins também vem liderando ali na frente, quase 100% de todas as áreas plantadas segundo a safra colhida. O Goiás está em quase 80% colhido e com uma produtividade muito boa, só que a gente vê essa retranca. Tem bastante milho safrinha que foi colhido, mas ninguém está querendo faturar. O produtor cauteloso, com medo do que vai acontecer, mas nós olhando um mercado onde tudo desfavorece o preço do milho. Mesmo que já cedeu até aqui, é de prática até setembro o Brasil colhe a safrinha de milho. Tem a milho sendo colhido no Brasil. E como atrasou o plantio, atrasa a colheita, talvez a gente entre em outubro colhendo milho. E aí a gente olha para o macro cenário, que vai confirmar a baixa exportação brasileira. Os dados da ANEC estimavam em torno de 37%, 40% de exportação da safrinha, de volume safrinha exportado até o período atual. E não está acontecendo isso. Nós estamos aí em 7, 8%. E o que prova também isso é o frete. Nós não temos frete em Bituba, frete em São Francisco, perdeu em 2, 3 dias 50, 60 reais a tonelada. O que isso quer dizer? Não é só a oferta de caminhão. Quer dizer que não tem demanda para o porto. Tá, mas no valor é o que a soja está com o prêmio elevado, que estão comprando, sim, só que é outro cenário. A soja a gente vende agora para entregar depois. Sim. Entende? O que foi entregue agora no porto de soja, que foi firmado lá atrás para fora do país. E olhando para a safrinha do milho, que é o assunto, nós vimos que não está vendendo milho. A ANEC está estipulando isso, que estamos muito abaixo da linha das expectativas para o período, e o frete confirma isso. E aí o porquê que não tem ninguém comprando milho no Brasil, né? Por que não tem? Porque nós estamos com os Estados Unidos, que investiu na maior safra da história do mundo. Eles estão com o Corn Belt, com um investimento muito alto e que tudo se confirma. O clima por lá foi favorável. O produtor dos Estados Unidos investiu mais no milho do que na soja, diminuiu. Isso, com certeza. Diminuiu, reduziu a área de soja, aumentou a de milho, e o clima por lá está muito favorável, tanto para as áreas de soja quanto para as de milho. Só que a de milho, ela sai do radar da ameaça de perda. Tu entende? Nós já chegamos no agosto com o milho já, bem dizer, teoricamente pronto e com nenhum risco, nenhuma ameaça forte o suficiente para trazer perda de produção e produtividade americana, que confirma um grande volume de milho no mundo sendo trazido agora nos próximos meses pelos Estados Unidos. E aí, consequentemente, é tendencioso que o milho ainda baixe, depois mesmo encerrando a colheita aqui brasileira, né? E aí todos esses fatores vão nos mostrando que fica difícil para o produtor acertar. O produtor está cauteloso, está segurando, pode errar, e a grande indústria interna que está sendo prejudicada pelo tarifaço também não está preocupada em comprar, porque ela também não sabe o desenho do futuro. Então o tarifaço, ele de fato, ele traz muita insegurança, né? E aí eu acho que teria que entrar o nosso governo brasileiro com algumas ações, né? Em vez de ficar nessa de sei lá, talvez fazer brincadeirinha ou querer competir com quem é forte de verdade, pegar e ter a humildade de sentar com quem está estipulando algo que não faz sentido e entender e mostrar o real cenário, se deslocar até lá, entendeu? Conseguir sentar como eu e você estamos aqui, não cabe a nós fazer isso, cabe ao nosso governo ir lá e sentar e dizer, pô, vamos se acertar, a gente depende de vocês dependem de nós, o mundo tem que andar. A gente vê grandes potências fazendo isso, né? Com certeza. Tanto a própria China conseguiu o espaço, conseguiu garantir mais 3 meses ali, ainda está negociando se vai ganhar ou não sabemos. Sim. Que nem tu disse, daqui a pouco se acertam. E é possível que sim, né? Que é todo um jogo de interesse. E a gente não vê, esse é o problema, que a gente não vê uma perspectiva, né? Quando a gente fala do cenário econômico-político, a gente não vê uma perspectiva positiva pro agro. Então isso acaba fazendo com que a gente realmente comece a ver aí a parada de investimento total. Não só no setor da corretagem, no setor de commodity, mas no setor do agronegócio como um todo. Com certeza. E em tudo e qualquer investimento empresarial, né? Isso vai impactando. Com certeza. E o cara que ele tem dinheiro de fato, né? Que hoje, às vezes, a população brasileira, ela vê o grande empreendedor como o rival, né? Exato. Na verdade, esse é o cara que a gente teria que ter por perto, porque ele é o que vai fazer o investimento e o dinheiro rodar aqui dentro do nosso país, né? Então,
Se esse cara ele olha e vê que o futuro não é bom, ele pega o dinheiro dele e ele coloca em outro lugar, porque ele tem esse poder. Esse poderio é dele, o investimento é dele, ele tem uma estratégia, ele tem como fazer isso, né? E quem sofre é o nosso país, a nossa população e é o pobre, né? Porque vai dificultar para a classe média, vai dificultar para os ricos, não para os grandes, né, milionários, vai, mas não tanto quanto para o pobre que vai pagar a conta no futuro. Então eu acho que algumas coisas que são faladas hoje, elas têm que ser analisadas de forma diferente. E talvez bater mais na tecla de fazer o nosso investimento crescer em tudo, né? Principalmente na questão agrícola, né? O agronegócio, porque não é porque é a nossa atividade, né? Mas a gente sabe que a gente traz o maior PIB e a gente é um celeiro por conta disso, por conta da agricultura, por conta do agronegócio, né? O nosso país ele se mantém de pé, a nossa grande riqueza é essa. Então, se não tiver um foco de investimento nisso aqui, e se começar a se perder isso, se começar a deixar quem faz parte disso cauteloso ou migrando de atividade, isso vai complicar muito o futuro do nosso país. Então, eu acho que falta só esse feeling de conversa, de sentar, entender, estruturar e talvez até garimpar informações ou se aproveitar de algum momento desse, né? Não deixar assim a Deus dará, porque isso vai complicar no futuro. Não só agora. Agora parece que tudo vai passar, que tudo não faz sentido, mas a gente vai acabar pagando a conta, com toda certeza. Com certeza. Mas assim, enquanto isso não acontece, né, porque a gente fala aqui, infelizmente a gente depende de uma posição ou de uma negociação, que a gente falou, fica a decisão numa pessoa ou que seja na política, na economia, da decisão de uma pessoa só. O que a gente precisa reforçar com o produtor é os pontos principais que ele precisa ter atenção nesse momento, né? Sim. Eu acho que nesse quesito, como tu disse, assim, o que o produtor pode fazer nesse momento para que ele se garanta, para que não entre nesse clima de negatividade sem olhar um cenário positivo que a gente pode fazer. Eu acho que uma coisa que a gente estava conversando antes é, cara, vamos olhar o agora, o que eu tenho agora na minha frente e que pode me favorecer, né? Eu acho que essa é a mensagem principal, né? Certo. Eu acho que o produtor brasileiro ele tem que olhar assim pro lado de ganhar dinheiro hoje no disponível no curto prazo, muito em cima da soja, né? Focar em fazer uma estratégia de vender a soja na hora certa, porque tá fácil de fazer isso, porque esse mercado agora até a próxima temporada brasileira, como a gente veio falando no decorrer da nossa conversa, que ele só se inclina para ganho, mesmo tendo os momentos de baixa, né? Então entender para não esperar ter que vender nesse momento de baixa, né? Faturar fracionadamente, obviamente montar uma estratégia, mas o olhar para onde ele vai ganhar dinheiro, que é com a soja. Isso ele vai ter um lucro maior, né? Até aquele que é um investidor do agronegócio, ele tomar posições de compra de soja nesse momento, que é o cereal mais valorizado no nosso mercado hoje aqui, né? Num cenário mais fácil de ser assertivo. E aproveitando o pagar das contas com o cenário do milho, porque o milho ele está trazendo uma dificuldade muito maior. E aí, para não errar, fazer a cobertura, fazer o hedge, né? Principalmente nas suas posições de milho. Porque o mercado ele nunca vai ser ganha-ganha, né? Mas também ele não pode ser perco e perco, entendeu? Certo. Então, faz o hedge, principalmente nessas operações de milho, por mais que tu esteja pensando assim, tá tudo se inclinando para baixo, mas eu ainda aposto que sobe. Por causa disso ou daquilo, porque hoje a gente, como analista, a gente não vê nenhum cenário de valorização no milho, infelizmente. Essa estabilidade de preço justamente é pela retranca, só que de outro lado não tem resposta, entende? Então a gente só vê isso na soja, e no milho não. Então pega e não vende a soja, talvez, né? Faz as suas coberturas financeiras com o milho, certo? E também faz essa cobertura na bolsa, se protege com a bolsa, porque daí mesmo que tu venda o milho agora e tu tenha razão que tu devia de ter segurado, que hoje o mercado não mostra isso, mas os analistas estejam errados e tu deveria de ter segurado o milho também e vendido depois, faz a proteção, porque se isso acontecer, tu vendeu o milho baixo no físico, mas tu vai vender os teus contratos que tu cobriu agora de posição em alta na bolsa, porque ele vai subir também no futuro, tu entende? Então daí o que tu perdeu aqui, tu ganha lá. E aí se torna um ganha-ganha, tu entende? Tu perde aqui e ganha lá. Agora, se tu deixar para segurar o milho agora, tu não se proteger, aí depois o milho ceder, que é o que o mercado se inclina, tu vai perder no físico, tu não vai ter amarrado na bolsa e tu vai ter perdido a chance de também fazer uma média ponderada. Então eu acho que
cuidar muito a hora de tomar decisão na soja, porque ela sobe mais de preço. Se eu fosse sojicultor, eu acalmaria os ânimos e não venderia agora e comercializaria outro produto, no caso até mesmo o trigo para os gaúchos que vai entrar posteriormente, ou o milho dessa safrinha no cenário nacional, onde tem regiões que são colhidas, e fazia a proteção do milho na bolsa. Eu acho que é uma estratégia boa, sabe? Falando um pouquinho só, antes de nós encerrar, a gente falou um pouquinho sobre o trigo. Qual que é o cenário que tu vê? O trigo, como a gente veio de muita paulada, né? Então, o Paraná, que é um estado que produz muito trigo e que vinha favorecido mesmo quando o Rio Grande do Sul sofria, na última temporada também sofreu. Sim. E a gente acabou colhendo, mesmo que mal, um trigo de melhor qualidade que o paranaense, né? Nessa última temporada. Só que faltou trigo no Brasil e os moinhos grandes importaram muito trigo argentino e continuam optando pela compra do argentino, e o dólar tem favorecido isso, o acordo do Mercosul tem favorecido isso, né? A qualidade do trigo argentino, além de ser melhor, estava mais barato do que o próprio comercializado aqui no Brasil. E isso tudo fez com que o produtor tivesse grandes prejuízos, né? Tanto o paranaense quanto o gaúcho, e se diminuiu muito a área, né? Aqui no Rio Grande do Sul foi trocado muita área justamente por pastagem e pecuária, né? E no Paraná diminuiu muito o cultivo de trigo, né? Em percentuais gigantescos, assim, que foram reportados. Então a gente não tem como ser 100% assertivo agora, porque não se sabe o quanto que colhe, mas a gente sabe que colhe bem menos porque teve menos área de cultivo. Agora falta entender a qualidade, e a qualidade a gente só sabe quando esse produto é tirado da lavoura. O trigo é diferente da soja e do milho, por isso que ele traz muita aversão ao risco e traz muito prejuízo pro produtor, porque tu só tem ele prontinho na tua mão e tu sabe se ele vai te dar lucro e se ele vai ter qualidade depois que ele saiu da lavoura. Se tu colher uma safra, né, brasileira de trigo muito boa, onde tu tem qualidade, consecutivamente tu tem volume e consecutivamente a precificação ela cede, então o produtor também acaba se dando mal. Agora, se tu faz uma amarra de trigo no mercado físico, tu vende no futuro e não dá qualidade, tu também se dá mal, porque tu não entrega o produto, tu paga o achout, entendeu? E ainda de tudo, tu perdeu da lavoura, perdeu o produto, vai ter que vender para exportação barato, né? Ou tu vai ter que vender no mercado raçoeiro, barato. Então por isso que é difícil. E daí não tem como nós acertar agora, mesmo tendo a menor área, e dizer, não, mas o clima tá favorável, vai dar trigo bom, porque nós estávamos esperando isso naquele ano que alagou o Rio Grande do Sul. Sim. Nós estávamos há 15 dias de começar a tirar o trigo da lavoura, com grandes áreas, com volume, com clima que estava favorável, alagou o Rio Grande do Sul. Estava uma expectativa muito boa da safra, né? Trigo bom, né? Então a gente tinha uma expectativa muito boa, e aconteceu tudo isso. Aí alaga, o trigo fica debaixo d'água, o trigo só serve para ração de novo, mais um prejuízo. Então é isso que acontece com o trigo, é muito difícil tu prever, e a gente vê que tem menores volumes sim aqui no Brasil em si, mas a Argentina investiu muito mais no trigo, então com certeza nós vamos garimpar recordes de importação de trigo novamente dos nossos irmãos argentinos. E se nós olhar para o globo por um todo, as regiões produtoras de trigo do mundo estão colhendo muito bem, até tem dado pressão nas cotações de Chicago, né, na bolsa, porque as regiões produtoras de trigo, elas vieram colhendo bem essa temporada, né? Agora basta nós entender o nosso mercado interno aqui, que como não vem numa linha boa de produção, produtividade, comercialização e preço e qualidade, a gente tá, bem dizendo, no 0 a 0, a gente não sabe de fato o que apostar, o que vai acontecer, né? Os moinhos se mantêm, importam da Argentina, a Argentina cultivou mais, né, justamente por conta que exportou muito bem. Eles vão ter preço bom, tem o acordo do Mercosul, não vai ficar o Brasil sem trigo, mas para quem apostou no trigo, a gente não tem uma certeza ainda. Tem algo novo chegando aí que vai, com certeza, acredito, ajudar e auxiliar, que é essa planta da usina de etanol através do trigo, da ABH, né? Sim. Então é um investimento aqui da nossa terra, aqui de Passo Fundo. Daqui a pouco até motiva um pouco, né? Porque a gente sabe que reduziu, a área de trigo foi reduzida significativamente. Eu não tenho os números agora, mas ela veio reduzindo, e eu acho que essa agora reduziu muito mais. Né? Vamos arredondar assim, que de 13 milhões de toneladas veio para 8. Entende? Então é bastante, né? Bastante. E é isso, eu acho que essa nova planta também pode auxiliar no investimento futuro do trigo, pode trazer mais segurança para o produtor de trigo, mas a gente já vê que tem muitos que não querem mais saber do dito trigo, né? Verdade. Bom, acho que realmente vários assuntos, vários apontamentos, né? Nada concluído, nada certo, né? A única coisa que a gente precisa, sempre numa situação negativa, olhar o lado positivo. E a gente tem um cenário que as expectativas elas não são tão boas, mas se a gente olhar, como tu vem dizendo, né, Ariel,
o momento que a gente está, quais são as oportunidades que a gente tem, o produtor tem oportunidade. Então, para gente encerrar, Ariel, eu quero te agradecer, quero que tu deixe uma mensagem final aí pro nosso telespectador, né, pro nosso produtor principalmente, reforçando alguns pontos que tu trouxe muito importantes, né, porque não adianta, o agronegócio ele vai girar. A gente sabe que é cíclico, tem momentos de alta, momentos de baixa. A gente não pode ficar contando, né, digamos, colocando a nossa esperança toda numa negociação econômico-política. Mas o que a gente pode fazer com a situação que a gente tem hoje? Eu acho que esse é o ponto principal, assim, que eu vejo, né? Tipo, nesse cenário que eu tô, aonde está o meu lado positivo, o que eu consigo fazer para conseguir operacionalizar, para conseguir ter ganhos, que nem você trouxe o exemplo aí de trabalhar o milho e depois decidir com calma a soja. Eu acho que essa foi a mensagem principal que a gente teve aqui. Então, para te encerrar, quero que tu deixe a tua mensagem principal, para agradecer mais uma vez e agradecer vocês, pessoal, que estiveram conosco até esse momento. Certo. Por mais que sempre seja uma caixinha de surpresa, né, o agronegócio e os movimentos de precificação e de tomar decisão na hora certa, tente apostar, né, parceiro do agro, sempre naquilo que se inclina com um percentual de chance maior de acontecer. Isso é o de praxe, é o que tem que ser feito. Se tu tá sentindo, tu tá lendo, tu tá vendo um mercado que o percentual maior se inclina para algum dos lados, abraça esse. Agora, como produtor, né, então não desista, né? Mesmo que doa em lugares que tu nem sabe que tá doendo ou que tu tenha 1000 motivos para desistir, não faça isso. Siga em frente e continue, a gente necessita de vocês, né? O mundo necessita do produtor rural, né? O Brasil tem alimentado o mundo e ninguém vai parar de comer, os animais não vão parar de se alimentar para suprir as nossas necessidades humanas, então isso não para, né? A gente passou por uma pandemia onde tinha uma fala que o agro não para e de fato, tudo pode parar, o agro não vai parar, só se todo mundo morrer ou parar de se alimentar. Então nós necessitamos de ti, produtor rural, nós estamos contigo, nós acreditamos em ti e crê em Deus, né? Entregue nas mãos de Deus, a tua empresa é a céu aberto, então depende da fé. Então, né, a palavra de Deus fala que em Provérbios que se nós colocar Deus na frente de tudo, todos os nossos planos serão bem-sucedidos. Então tenha fé, siga em frente, não pare, que nós contamos contigo e muito obrigado a todos os produtores rurais do Brasil. Perfeito, Ariel. E eu fecho também falando, reforçando o quanto é importante, você disse, se informar, tá junto com parceiros de credibilidade, né? Eu acho que a Grand Center é uma dessas empresas que orienta, que educa, que está apoiando, assim como no nosso canal Minuto da Terra. Então aproveita que se inscreve no nosso canal, compartilhe esse conteúdo para que chegue cada vez mais para os produtores e que a nossa mensagem seja realmente como essa aqui do final, uma mensagem de positivismo. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Obrigado.